Opa, galera, boa tarde. Hoje é sábado, não, domingo, dia 2 de novembro. Esse é meu segundo vídeo aqui no canal. Eu fiz um primeiro, mas foi só de teste pra só poder, né, ali como eu gravei uma operaçãozinha no simulador, que eu já tinha batido minha meta, então eu gravei e postei só pra fazer um teste. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre mim, sobre como é, né, minha trajetória dentro do mercado financeiro. E é isso, falar um pouco sobre o que eu passei, sobre o que aconteceu e como tá hoje em dia. Bem, meu nome é Bernardo, eu tenho 17 anos, eu opero desde os 12, então já tem um tempo que eu tô no mercado. Sempre fui bem inconsistente. Não vou mentir, até esse ano, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Nunca tive uma mentalidade muito boa. Talvez por conta da idade, talvez porque eu não me dedicava o quanto eu me dedico hoje, né? Enfim, já quebrei aí umas contas, mas segui em frente. Já pensei em desistir, às vezes já desisti, né, de ficar um tempo fora do mercado, mas depois eu voltei. Às vezes eu conseguia me manter bem, às vezes ia bem mal, porque eu nunca tive um controle assim, né, de gerenciamento, um operacional correto. Sempre fazia alguns cursos aqui e ali, mudava o operacional e tinha bastante dias de fúria, né? Enfim, sempre foi muito complicado isso. Acabei perdendo muito dinheiro, dinheiro que meu pai colocava pra mim, então isso acabava que me pesava um pouco, né? De estar perdendo ali o dinheiro que meu pai colocava. Mas eu agradeço por isso ter acontecido, porque isso me fez ser quem eu sou hoje, e por ter acontecido enquanto eu opero com um contrato, né? Que aí as porradas que eu já tomei, né, não foram tão significativas assim, vamos dizer, porque era uma quantidade pequena, vamos colocar, mas para a banca que eu tinha era uma quantidade grande. Eu lembro até hoje de um dia que eu tomei um loss de R$ 500 em um dia. Foi tenso, eu fiquei muito triste, mas enfim, eu consegui superar esse obstáculo. Meu primeiro operacional, creio eu que tenha sido de padrão de candle. Eu acho que eu comecei com esse, não me lembro muito bem. Dava certo, mas como eu disse no começo, era bem consistente, então eu fazia umas coisas bem adoidadas assim. Então não dava muito certo, eu não tinha um controle, eu não tinha um mindset definido, então não tinha um setup definido, toda hora eu ficava mudando. Então acabava que dava muito ruim. Como eu sou de menor, a primeira conta que eu tive era na conta do meu pai. E aí essa conta eu acabei passando para ele, ele tá usando ela hoje em dia. E eu opero na conta do meu irmão. Então, na conta no nome do meu irmão, né? Então, não se assustem se vocês forem olhar alguma vez, né, o, o nome da conta e tiver esse nome aqui, porque eu sou de menor, então eu tenho que usar a conta no nome dele. Enfim, então meu primeiro operacional foi esse, de padrão de candle, operava martelo, tipo, operação assim, tá vendo? Eu vou até falar sobre esse dia, que esse dia que foi um pouco complicado pra mim. Operava doji aqui, operava martelo, então rompia a máxima do martelo eu comprava, rompia a mínima do martelo eu vendia, rompia a máxima do doji eu comprava, rompia a mínima do doji eu vendia, não olhava fluxo, não olhava médio, não olhava nada. Então eu acabei me frustrando várias vezes. E até esse ano eu cheguei a operar uma parte do ano com padrão de candle
e tava dando certo. Eu tive, acho que uma semana ou duas que eu tive gain todos os dias. Essa operação tava pagando muito bem. Só que depois estava dando muito ruim e ela tá dando ruim até hoje. Assim, digo por cima, né? Lógico que a gente tem que olhar outras questões em cima do mercado, mas nessas 2 semanas que eu fui bem, eu literalmente só olhei o padrão, mas nada estava dando certo. Por exemplo, aqui no início desse dia 29/10, a gente começou o dia com um candle de martelo negativo, então se fosse eu operando esse tipo de padrão, eu venderia aqui, pegaria aí uns 250 pontos. Geralmente eu operava usando o Fibonacci, então eu traçava o Fibonacci, tentava pegar a operação até ali no 127% ou até no 161. Ela acabou, né? Se fosse até o 161 ela teria estopado. Então vendia e aí que você pode ver que aqui deu um martelo verde de compra. Então se eu fosse operar assim grosseiramente, ela teria rompido, eu teria comprado e ela teria me estopado. E aí eu parei de operar padrão de candle, eu adquiri um outro setup. Futuramente eu vou falar mais um pouco dele com vocês. Eu só estou terminando de aperfeiçoar ele, né? Já consegui melhorar bastante, mas tem algumas coisas para ajeitar ainda. E enfim, eu vou mostrar para vocês o resultado que está dando. Hoje em dia eu opero com um contrato ainda, como eu tô consegui amadurecer um setup definido e uma mentalidade. Eu não vou mentir, foi na metade desse ano que eu consegui atingir ali um outro nível, né? Sim, são 5 anos de mercado, mas foram 5 anos bem consistentes. Já tive ganhos grandes, já tive perdas muito maiores, então assim, a partir da metade desse ano que eu fui atingir assim uma outra mentalidade que eu consegui mudar realmente, né? Acho que até um pouco mais tarde. E, enfim, o meu tipo de operacional ele consiste em duas operações, né? Que é no horário de 9 horas e no horário de 10h30. É o horário que eu faço minhas operações. Então, se você olhar aqui, não está aparecendo porque que eu acho que era outro ativo ainda. Mas enfim, fiz uma operação bate a meta nesse dia que eu vou comentar com vocês, que foi um dia assim bem complicado. Aqui fiz a primeira operação, bati minha meta. Aqui fiz a primeira operação, bati minha meta. Tentei fazer a segunda, mas eu vi que não estava dando certo e acabei saindo ali com 10 pontinhos protegido. Ainda bem, né? Aqui, enfim, mais pra frente eu vou explicar melhor meu operacional para vocês. Enfim, então agora eu vou puxar aqui o meu relatório, que eu vou mostrar para vocês o seguinte. A partir do dia 12/10, então vamos lá, o que eu falei da metade do ano, né? Não foi da metade do ano, tá? Metade do ano teria sido se fosse ali no mês 6, né? Eu fui atingir ali a minha maturidade máxima no mercado, máxima assim que eu digo, né? De todos os anos anteriores, eu fui atingir minha mentalidade maior a partir do dia 12, que foi quando eu comecei a operar o meu operacional, tá? Eu, assim, vou dizer que eu nunca vi uma pessoa fazendo o tipo de operação que eu faço. Talvez tenha, muito provavelmente tenha, mas assim, foi uma coisa que eu olhei para o mercado e eu vi que aquilo ali dava certo dentro do meu operacional antigo, e aí eu juntei os dois e fiz uma coisa só. Então, a partir do mês 10, no dia 12, que eu comecei a focar nesse operacional, que eu vi o que dava certo ou não, vi algumas variáveis ali que davam certo ou não e fui para cima. Então, esse daqui está sendo o meu resultado por enquanto. Vou colocar a data final aqui do dia 31, mesmo que vai ser a mesma coisa, só para deixar aí melhor visto. Aqui, operações. Acumular por dia. Então esse está sendo o meu resultado, tá? Como o meu operacional consiste em duas operações no dia, eu arrisco no máximo ali 300 pontos, tá?
Às vezes passa um pouco, às vezes eu estico ali uns 50, 100 pontos a mais. Se eu vejo que a operação tá bem para andar a favor, eu estico. Então, nesse dia que acabou que eu fiz as duas operações e acabou me estopando, mas foi porque eu protegi. E aí era para ela ter me pago, só que eu protegi o que não era para eu ter feito dentro do meu operacional. Não era para eu ter protegido aquela hora. Então ele acabou voltando e nas outras operações que eu fiz ele me estopou. Tá, foi no dia 27. Então eu vou puxar aqui pra gente. Dia 27, ó. Eu fiz minha primeira operação, tá? Eu acabei, então, dentro do meu operacional, o que era pra eu ter feito, tá? Aqui nos 2 minutos. Vamos lá. Dia 27. Cadê? Tá, aqui, dia 27. Dentro do meu operacional, era para eu deixar o meu stop loss no fundo desse candle. Só que como estava de 400 pontos, eu podia ter deixado, porque eu já estava bem na semana. Eu poderia ter arriscado ali 100 pontinhos a mais. Só que eu acabei descendo para 300 pontos. Ele acabou me estopando. Se eu tivesse deixado no fundo do candle, ele não teria me estopado e teria pago. Depois eu fiz outra operação, acabei saindo no 0 a 0 de uma operação que teria pago também. E depois tentei fazer minha última operação, que acabou me estopando. Então, desse dia aí, foi isso que aconteceu. Do outro dia foi uma operação que deu errado e eu recuperei mais um pouco e acabei saindo com 39 negativo. Então, tá assim, fator de lucro 2,57, número total de operações 27, vencedoras 22 e perdedoras 5. Vocês podem ver que aqui, ó, do dia 12 até o dia 31, dá aí 20 dias, né? Vamos colocar. Vocês podem ver que eu tô esse valor positivo, né? Duas operações de loss, o resto de ganho aqui. Teve um dia, nesse dia aqui, ó, que eu saí com R$6. Foi o dia que eu falei que vou mostrar pra vocês. Que eu considerei um dia de fúria para mim. Foi um dia que eu fiz 6 operações que não era para ter feito. No meu operacional, aqui tinha dado uma venda, então eu vendi. Só que eu acabei protegendo. Geralmente eu protejo com 15 pontos, tá? Era para eu proteger aqui assim. Só que nesse dia eu protegi 50 e ele acabou me tirando no tique. E aí, depois disso, eu acabei fazendo umas doideiras e, enfim, fiquei negativo e depois consegui fazer aí duas operações que fizeram me deixar, que me fizeram chegar, né, nos R$6. E aí foi isso. Então, se a gente colocar aqui no mensal, vocês podem ver que eu vou estar um valor menor. Por quê? Porque como eu ainda tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio. E no horário de 9 horas e 10 e meia eu estou na escola. Então eu faço minhas operações por lá. Nesse dia aqui, eu lancei a operação, só que eu lancei ela sem gain, sem loss, né? Sem ser ordem oco. Eu lancei ela sem nada, sem nenhuma estratégia. Então ela ficou solta, né? E aí foi aí que deu ruim. Graças a Deus eu agradeço que eu gosto assim, né, de picotar minha banca. Então eu aloco uma parte e deixo o resto guardado. Se eu acabar, porque eu opero com uma banca ali de R$1.000, né? Então eu prefiro fazer assim, eu deixo 200 e deixo 800 guardados. Se eu perder esses 200, eu vou, coloco mais 200. Eu prefiro manter assim porque foi uma forma que eu encontrei de me manter mais focado na minha banca, né? Porque uma vez eu só tinha R$200 e eu vi que operando com R$200 eu conseguia ter uma mentalidade mais forte para não perder. E quando eu tinha uma banca maior, eu ficava mais livre para perder e acabava que eu cometia umas besteiras. Então, por enquanto eu adotei isso para mim. Tá? Eu sei que muita gente não vai achar certo, mas para mim funciona. Então eu só tinha R$200 na banca. Na verdade tinha um pouco menos provavelmente, né, já que eu tomei 2 loss. Então eu tinha um pouco menos e aí eu deixei a operação solta e eu achei que eu tinha cancelado. Eu achei que eu tinha cancelado a operação e eu fui pro meu interclasse, né, que nesse dia era interclasse, fui jogar. E esqueci da operação. Então quando ela
desceu tudo que eu tinha na banca, ela acabou me estopando e era para eu ter saído positivo se eu tivesse deixado a minha estratégia normal, que eu uso assim, de 300 pontos de loss e 270 de gain. Se eu tivesse deixado isso, ela teria me deixado no gain. Ela chegou a me pagar R$ 80 antes de descer até os 120, então isso foi uma bobeira. E desses outros dias foi porque eu não tinha analisado as variantes do meu operacional melhor. Então, por exemplo, se o candle ele agarra na VWAP, se ele agarra na média de 200, quando eu for explicar meu operacional, eu vou mostrar melhor para vocês. Então, foi erros que eu cometi, que eu analisei e vi como é que o mercado funcionava dentro como que ele reagia, né? Fazendo isso, agarrando na média de 200, recusando, não sei o que. Então eu vi como é que ele reagia com isso e melhorei meu operacional a partir do dia 12. Do dia 12 não, né? No caso do dia 13. Que foi quando eu vi o que dava certo ou não e botei em prática. Então vocês podem ver que o resultado foi muito melhor. Então eu fiz operações que no início do mês eu tomei loss e depois quando eu vi como aquilo realmente funcionava, como que o mercado se comportava dentro daquele cenário, eu acabei lucrando em cima disso. Então eu só estou testando mais um pouco, mas por enquanto está dando bem certo. Antes de fazer esse operacional no na conta real, eu fiz quase um ano de replay, tá? Eu vi esse operacional esse ano e aí eu fiz replay de quase um ano para trás. Fui fazendo muito replay todos os dias realmente e vi se isso estava dando certo ou não e botei em prática na conta real. Então, eu acho que por esse vídeo é isso, para não ficar muito longo, sendo que já está longo. Então, eu pretendo começar ali no mercado OTT, no estilo OTT a partir do ano que vem, porque esse ano eu não consigo gravar minhas operações, já que eu estou na escola. Então a partir do ano que vem eu pretendo vir aí, né, com esse formato OTT. E é isso. Eu vou tentar gravar alguns vídeos aí à parte, né, esse ano, só para falar com vocês um pouco e tal. E eu queria deixar aqui a pessoa que me incentivou a vir para esse mercado OTT, que foi o Márcio. Ele me ajudou bastante no meu operacional, cara, bastante na mentalidade também. Vocês podem ver aqui que eu vejo bastante vídeos dele. Tem alguns que eu já vi, mas não tá mostrando, porque talvez eu vi em outra conta. Enfim, eu assisto bastante os vídeos dele, bastante mesmo. Gosto muito dele e indico que vocês assistam ele, tá? O cara é muito bom mesmo, muito humilde. E é isso. Pro primeiro vídeo é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem comentar aí que eu vou estar respondendo para vocês da melhor forma, tá bom? Valeu!